mesmo que você seja um funcionário se comportando como dono, você vai fazer coisas na companhia que você vai aparecer ou você vai para outro lugar, você não vai ficar ali. Mas você ir para casa e botar a cabeça no travesseiro falando, eu não preciso desse trabalho, para mim tanto faz o que acontecer, eu acho que é uma perda de oportunidade. Você está gastando. Se você está ali, seja presente. Né? Se não, muda para um lugar que você realmente goste. Então, o interessante é, olhando da minha carreira, eu sempre gostei muito onde eu trabalhei. E talvez porque eu gostei muito, eu tinha essa postura de dono. E às vezes a vida vai passando para as pessoas no trabalho e perde essa oportunidade de estar onde realmente gosta. Bem-vindos a mais um episódio de Killer Questions. Eu sou seu anfitrião, Sérgio Averbach. E eu sou Stephanie Averbach. Hoje você vai conhecer um líder que construiu uma das histórias mais consistentes e impressionantes do setor de tecnologia no Brasil, Benjamin Quadros. Benjamin começou sua trajetória como analista de sistemas na IBM. Em 1993 fundou a BRQ, empresa que ele liderou como CEO por 3 décadas, transformando-a em uma das maiores operações de serviços e soluções de TI do país, com expansão contínua no Brasil e no exterior. Hoje, como chairman executivo, Benjamin direciona sua energia para 3 áreas estratégicas da empresa: inovação, M&A e crescimento internacional. A BRQ reúne mais de 2.500 colaboradores e está presente em mais de 300 cidades ao redor do mundo. Além disso, ele atua como chairman do Conselho da Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Ele também é vice-chairman do Conselho do Grupo Harvard Business School, Angels of Brasil, investindo e apoiando startups de múltiplos setores. Fique conosco, porque neste episódio de Killer Questions, em casa, a gente fala tudo. Bem-vindo, Benjamin. Alegria receber você. Oi, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. É uma alegria te receber aqui. Bem-vindo. Então, Benjamin, te deixei muito nervoso com as Killer Questions que nós vamos bombardear você agora? Eu ainda não as conheço. Você conhece de outros carnavais, sim, né? Sim. Maravilha. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado aí pela reviver aqui a experiência de estar contigo. É um prazer receber você. Primeira pergunta para você, Benjamin, se você sintetizaria para a gente a tua história, que faculdade você fez, como é que você começou a BRQ, por que a BRQ? Eu sou um programador. Comecei a programar com 16 anos de idade e foi o que fez a minha carreira. Entrei em tecnologia há muito tempo atrás e segui essa carreira. Então, hoje, eu ainda me vejo com um programador, com características introvertidas, eu gosto de detalhes. Me transformei num empresário, na verdade, acho que foi uma consequência, mas eu me vejo muito mais como uma origem de ser um programador. E como você começou a BRQ? Cadê o início, a sementinha dessa história? Como foi? Eu fui um empreendedor de oportunidade. Hoje em dia, os empreendedores estão mais bem treinados, né? Eles pensam na saída, pensam na Series A, B, C. A minha história, eu era um bom técnico da IBM, na época, de uma linguagem de computador de grande porte.
E, na época, o Unibanco estava desenvolvendo o Unibanco 30 Horas, comprou essa tecnologia e estava com vários problemas na implementação dessa tecnologia. E eu, como suporte da IBM no Brasil dessa tecnologia, me acharam lá nos porões da IBM, me convidaram para vir para São Paulo para passar um dia, isso em novembro de 92, e estou aqui até hoje. Não consegui sair. Tentei por várias vezes voltar para o Rio, desisti, prefiro São Paulo. Hoje em dia, vejo São Paulo como a minha nova nacionalidade. Mas foi uma oportunidade, eu como um bom técnico, com uma demanda incrível, o setor financeiro começando, contratando muita tecnologia, e abrir a companhia para prestar serviços para os bancos foi uma consequência muito simples. Você falou que você prefere São Paulo ao Rio de Janeiro. Por quê? Quando eu saí do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele ainda tinha uma áurea de capital brasileira, né? Apesar da capital ter ido para Brasília, ainda tinha, vamos dizer, um centro cultural no Rio. E todo aquele clima do Rio, de surf, praia. Eu sempre fui surfista desde de garoto. Então, mudar para São Paulo foi uma decisão difícil, mas era uma grande oportunidade. Foi que eu mudei para São Paulo em 93 e, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que a profissionalização de São Paulo ela é muito maior do que outros estados do Rio. Então, hoje, eu me sinto muito satisfeito de ter escolhido São Paulo, porque realmente é a cidade no Brasil onde mais se profissionalizou. Então, você tem acesso aos melhores serviços, você percebe isso em qualquer tipo de serviço que você contrata. Infelizmente, acho que é uma oportunidade para o resto do Brasil, né, se desenvolver. Benjamin, você deixou de ser CEO operacional da BRQ após cerca de 30 anos para assumir o papel de Executive Chairman. O que, em sua visão, era invisível ou subestimado na BRQ que agora você quer focar? E por que esse momento de transição é tão crucial? Já fazem 3 anos que eu estou nessa posição de presidente do conselho. Eu, como principal executivo, fundador, há 30 anos na companhia, eu exerci um poder talvez até excessivo nas tomadas de decisão. Ao longo do tempo, eu aprendi a delegar a decisão, na verdade, criticar a decisão. Por muitos anos, eu passei tomando a decisão. Na verdade, eu era o oráculo, né? As pessoas iam na minha sala para que eu tomasse a decisão. E eu aprendi que isso estava errado e comecei a inverter o jogo, né? Fazer perguntas e não tomar decisão. Mas quando eu saí, eu consegui olhar mais de longe e perceber os executivos em execução, né, em tomadas de decisão, e tentando ajudar eles realmente a ter as pessoas certas no lugar certo. Talvez eu, como principal executivo, eu era lento na tomada de decisão. Então, algumas movimentações ou novas contratações eu demorava muito para fazer, talvez por apego a decisões passadas. E você sabe, né, a principal vantagem de trocar um executivo é que ele não está comprometido com o passado, né? Então, muitas mudanças na companhia aconteceram depois da minha saída, né? E que foram decisões importantes. E hoje eu vejo a companhia com uma gestão muito mais profissional do que o fundador sentado como principal executivo. Interessante que você mencionou isso da tua equipe e na tua sala para você tomar a decisão. Eu tive essa experiência também durante uma fase da minha carreira, onde os meus diretores, meus partners, como a gente chamava, vinham na minha sala para eu tomar a decisão. E eu já tinha sacado que isso era errado, então eu dizia, não, conversa com seus colegas e, se precisar, voltem para mim que eu ajudo na tomada de decisão. Não, mas eu quero debater com você. Eu dizia, mas se eu for fazer isso com todo mundo, eu não consigo fazer mais nada. E para o desenvolvimento de todos é melhor vocês debaterem entre vocês e tomarem os riscos, tomarem as decisões. Como é que você enxerga essa dinâmica quando você fez esse pushback com a tua equipe para você não se envolver tanto nessas decisões,
delegando mais para eles essas decisões, o que significa eles tomarem determinados riscos também. Como é que foi esse processo? Na verdade, deu mais trabalho para eles se aliarem entre si. Porque antes eu tomava decisão e todos aceitavam, gostando ou não. No novo modelo, eles têm o trabalho de um alinhamento e eles têm que concordar com essa opinião. Então, houve um trabalho maior de discussão de alternativas. Então, acho que foi positivo. E a execução, ela se torna mais fácil também, porque foi uma decisão coletiva. Não foi uma decisão imposta por alguém que, viu, deu errado, não falei nada, mas deu errado. Não, mas foi uma decisão coletiva e aliada com todos. Então, é mais poderoso. Você acelera a execução. Tem outro benefício que eu aprendi em SEAD, numa das primeiras aulas, quando eu fiz meu MBA há tanto tempo, que era quando você toma decisão sozinho, você tem um determinado resultado. Quando você toma uma decisão colegiada, pela troca de experiências, de informações, as decisões tendem a ser melhores. É isso que você está confirmando? Olha, melhores e piores eu não sei, mas que a execução é mais rápida, talvez você descobrir se acertou ou errou mais rápido é uma grande vantagem, porque na verdade, você não controla o futuro, né? As decisões todas é uma hipótese, e o ambiente externo também você não controla. Enfim, eu acho que o fato de tomar uma decisão aliada acelera a execução e a mudança de opinião mais rápida, mais para frente. E acelerar a execução, particularmente no setor de tecnologia, é crítico. Sim, é um setor que, quando eu comecei em 93, não tinha a menor ideia do tamanho da onda, né? O que eu tinha na minha época era um mainframe. Depois veio a internet, meu computador, cloud, AI, e não para, né? E, Benjamin, conta pra gente a analogia da BRQ com o surf. O surf sempre foi uma paixão minha. Não sei se foi um projeto do pessoal de marketing querer pegar o surf como analogia. Obviamente eu gostei, né? Mas a ideia é que o surf você enfrenta desafios que você não controla e que você está sempre tentando aperfeiçoar a cada onda que você desce. São ondas que você desce em conjunto com o cliente, então você está sempre com o melhor equipamento, com o melhor coach e com situações do mercado que você não controla. Então, você está sempre bem preparado, sempre com o melhor coach, você tem o melhor prazer nessa experiência. Então, a gente tentou pegar essa analogia para desenvolver essa conexão com o surf. Agora, surf tem a ver com onda e tem a ver com tombo. Alguma simbologia que você consegue identificar entre aproveitar a onda e os tombos que a gente toma e os aprendizados? O surf são aprendizados muito rápidos, né? A cada onda que você pega são 15 segundos, 10 segundos. Então, você cai várias vezes, você aprende muito rápido e você não desiste, né? Então, o tombo é uma oportunidade de você entender. Tanto que no surf, quando você filma você surfando, você aprende muito também, porque você vê os seus erros. Então, aprender com os erros no ambiente de tecnologia, ele é fundamental também. E qual que foi a onda mais desafiadora que você surfou na sua trajetória? Na BRQ, não na água. Sim. Cada momento é uma onda desafiadora, né? Como eu falei, eu comecei como programador, depois eu tive que migrar para gestão, começar a entender de como administrar várias pessoas, ambiente, cultura. Então, eu diria que as fases, eu não diria que tem uma onda desafiadora, mas talvez um momento de vida ou morte da companhia. A BRQ era muito pequena, né? Trabalhava em grandes bancos, e vários clientes chegavam para a BRQ e falavam: olha, Benjamin, você é muito pequeno, BRQ, a gente vai contratar fornecedores maiores, é melhor você ser subcontratado por uma empresa maior, uma multinacional. E eu, jovem, sem filhos, e querendo voltar para o Rio, né, para morar perto da praia, eu falava: olha, ok, a gente fecha a BRQ e eu volto para o Rio, não estou nem aí. Então, talvez, se eu tivesse medo do risco, eu teria sucumbido a ser um subcontratado de uma empresa maior. Simplesmente, a gente enfrentou a situação e
zero medo do risco da companhia perder grandes contratos, mas o que nos segurava era a qualidade dos serviços. Então, ninguém queria trocar a BRQ, porque a BRQ era muito boa no que faz. Mas eu acho que o empreendedor que tem medo, E o medo pode vir também porque você tem algo a perder, né? No momento ali, eu jovem, sem família, sem filhos, eu não tinha nada a perder. Também não estava nem preocupado com isso. Eu queria mais ter uma experiência. Eu estava vivendo uma experiência que eu gostava. E eu não queria ir para um lado, para uma outra experiência que eu não gostava. Então, não tive medo do risco. E você não jogou a toalha, você não sucumbiu. Então, compartilha com a gente, Benjamin, quando você pensa nos teus pais, quando você pensa nos teus avós, nas figuras que foram mais importantes para você, quais foram esses valores que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, dessas pessoas, que fizeram você ser quem você é? A gente vai percebendo isso ao longo do tempo, né? A gente sempre foi uma família muito unida, vários filhos, vários primos. Meu pai sempre empreendedor e com uma ética muito forte. Ele me contava que, na época da construção de Brasília, ele tinha uma empresa que ajudou a construir Brasília. E infelizmente, a corrupção já existia nessa época, né, de construção, etc. E ele falou, olha, eu saí do mercado, eu não queria mais trabalhar prestando serviço para o governo por conta da corrupção. Então, ele não quis jogar o jogo. E isso, interessante que na minha vida de empreendedor, a gente sempre foi muito certinho. O Brasil é muito bagunçado, né? Então, você como empreendedor, você tem muita brecha de fazer coisa errada. E na BRQ a gente sempre foi muito certinho. A BRQ sempre foi uma empresa muito compliance. E isso, ao longo do tempo, ele se paga. A gente sofre, eu percebi isso na competição por empresas que faziam coisas de concorrência desleal, que tinham capacidade de botar preços menores. E a gente enfrentava a situação, perdia contrato, reduzia faturamento, mas a gente não sucumbia a coisas, né, não bem feitas, né? Eu acho que isso vem de família, né? Isso veio do exemplo de sempre querer fazer a coisa certa. Então, acho que uma coisa legal na companhia é compliance independente de um ambiente bagunçado. Então, acho que é um valor importante que minha família transmitiu. Uma outra coisa, talvez a experiência do meu pai que hoje eu carrego. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai quebrou. Ele ganhou muito dinheiro com Brasília, vendeu a empresa dele, voltou para o Rio, um cara rico, né? E começou a investir no mercado financeiro, na Bolsa. E quebrou, vendeu casa e tal. A gente morava no Rio de Janeiro, uma casa gigantesca, e meu pai teve que mudar para a nossa casa de praia, porque ele não conseguia mais morar no Rio de Janeiro. Eu estudava na melhor escola do Rio de Janeiro, chamava GINC, que hoje não existe mais, e que meu pai não conseguia pagar mais a escola e eu tive que conseguir bolsa. A dona da escola me deu bolsa de estudo para eu continuar na escola. Então, para mim, como jovem de 14 anos, talvez não tenha sido um impacto grande. Eu não senti esse impacto, mas hoje, olhando para meu pai, um cara rico, de repente sofrer todo esse embaque, tentou recuperar várias vezes, não conseguiu. Eu acho que ele deve ter sofrido muito, né? Então, o que eu carrego para hoje nessa experiência é quando o suficiente é suficiente, né? Então, ele era um cara rico e para que ele arriscar mais, né? Então, ele chegou no topo. Na verdade, você só sabe quando você chegou no topo quando você passa dele, né? Então, meu pai passou do topo, arriscou demais, perdeu tudo que ele construiu na carreira profissional dele. E hoje, olhando a minha situação hoje financeira, eu sou um cara muito conservador. Então, talvez é um aprendizado que eu trouxe da minha família, né? Ainda falando do seu pai, da sua mãe, dos avós, da família, quando você olha para trás, de que você tem muita saudade
daquela época? Os melhores momentos? Quando jovem, a gente estava muito junto na nossa casa de praia, então aquela convivência familiar, eu sinto muita saudade. Mas eu não sou muito saudosista, eu olho muito para frente. Então, acho que o importante é viver o momento. Então, eu acho que a gente tem sempre uma história nova a ser construída. E quando uma startup busca investimento da BRQ, qual que é a característica que você busca antes de olhar o business case? Eu estou no conselho, né? Então, na verdade, hoje eu critico as decisões que os executivos tomaram. Mas qual é a estratégia da BRQ quando investe em outras companhias? Então, são companhias que têm sinergia com o business da BRQ. A BRQ é uma empresa de serviço que implanta tecnologias as mais sofisticadas do setor financeiro para grandes companhias no Brasil. E a gente parceriza com empresas de produto que aceleram essa transformação digital dos nossos clientes. Então, quando a gente investe numa startup, normalmente são soluções B2B que conectam com esse serviço que a BRQ presta. Esse é o objetivo do investimento da BRQ. E a BRQ investe em soluções, em empresas de forma majoritária ou minoritariamente. Benjamin, nós não vamos deixar você escapar, porque aqui a gente está falando de killer questions. Conforme a Stephanie te perguntou, quais são as características que você olha, ou que a tua equipe olha, nessas oportunidades, antes de ver o business case? Olha, primeiro a gente tem que entender qual o desafio da companhia. Obviamente, você pode redirecionar a companhia, mas a gente começa a olhar quando ela começa a fazer algum sentido ao business da companhia. Mas é claro que é o time, né? Então, assim, as companhias são feitas de pessoas, né? E o que a gente tenta em qualquer aquisição e investimento é escalar a capacidade dessas pessoas. Quando é empresa de serviços, a gente compra 100% e integra no time, obviamente olhando o potencial das pessoas. Quando é empresa de produto, a gente investe e deixa a empresa separada e também a gente só acredita que a empresa vai dar certo se tiver o time certo. Eu vi um estudo recentemente mostrando que o principal elemento para uma startup dar certo não são as pessoas, não é a estratégia de negócio, não é o business model e não é nem dinheiro. É o timing. É o timing do produto, da solução no mercado. Isso você valida através dos investimentos que vocês fazem ou você não acredita nessa hipótese? Eu concordo que é o timing, só que você nunca sabe quando é o timing certo, depois que o timing passa. Então, exemplo, BRQ. Fundei a BRQ em 1993. Eu não tinha a menor noção que era o timing certo da explosão de tecnologia que vinha pela frente. Véspera da Covid. Ninguém sabia que a Covid ia existir e nós tínhamos uma startup investida que tinha um produto que fazia todo sentido numa situação que ninguém queria tratar com pessoas, que explodiu na Covid, que é uma solução de vistoria, onde você faz a vistoria, por exemplo, do seu carro sem um humano, você mesmo fazendo. Não veio a Covid, ninguém queria fazer vistoria, então a solução digital de vistoria bombou, mas estava pronta, né? Então, foi impossível prever isso, né? Então, normalmente, quando você percebe o timing já passou. Então, assim, eu concordo que é o timing, mas você nunca sabe quando é o timing. E correto. Inteligência artificial e machine learning? Que insights você daria para essa nossa audiência jovem que quer capitalizar em inteligência artificial, em machine learning, e o timing é agora? Eu diria que, olhando, né, a inteligência artificial é muito grande, mas você pode aplicar a saúde, você pode aplicar o setor financeiro, em todos os negócios, né? Então, cada setor tem o seu timing certo. Obviamente, o que a gente está vendo hoje talvez seja a maior transformação de tecnologia desses últimos 30 anos. Então, todas as ondas que eu passei como um técnico de tecnologia, hoje é a maior onda,
né? O que a gente está vendo, na verdade, vai ser uma redução absurda de empregos em todos os setores para algoritmos automatizados, né? Para soluções automatizadas. E você tem que se reposicionar. Então, na verdade, vai ter não sei o que vai acontecer, mas que vai ter uma redução brutal de empregos de baixo valor agregado, até de alto valor agregado. Então, a oportunidade é gigantesca, mas isso se aplica em todos os setores. Em todos os setores. Vamos olhar para trás novamente, Benjamin. Com tudo que você sabe, que você acumulou de conhecimento e de experiências até hoje, se você fosse se reunir com o Benjamin lá atrás, ou na faculdade ou tendo acabado de se formar, e você fosse compartilhar os seus principais insights, recomendações, e aquele Benjamin jovem, ele pegaria as tuas recomendações. E essas recomendações fariam a vida daquele Benjamin, chegando até hoje, onde você está, mais leve, mais fácil, mais divertida, menos estresse, mais resultado, mais felicidade. Quais seriam os 3 principais insights, as 3 principais recomendações que essa tua experiência acumulada passaria para o Benjamin mais jovem? Olha, eu olhando o meu sucesso na minha carreira e olhando outros profissionais, talvez eu tive uma coisa que eu vejo como pontos a melhorar em várias pessoas. Então, todo lugar que eu trabalhei, eu sempre tive um posicionamento de dono. Desde quando eu comecei com 16 anos, eu sempre me senti dono onde eu trabalhei. E fui empresário cedo, com 24 anos. Eu acho que essa característica, acho que talvez eu vejo... A BRQ cresceu, né? Eu contratei muita gente vindo de outras empresas muito grandes. E eu acho que eles trazem um defeito de se sentirem funcionário. E o fato de se sentir funcionário, você não desenvolve o seu potencial. Mesmo que você seja um funcionário se comportando como dono, você vai fazer coisas na companhia que você vai aparecer ou você vai para outro lugar. Você não vai ficar ali. Mas você ir para casa e botar a cabeça no travesseiro falando, eu não preciso desse trabalho, para mim tanto faz o que acontecer, eu acho que é uma perda de oportunidade. Você está gastando... Se você está ali, seja presente, né? Se não, muda para um lugar que você realmente goste. Então, o interessante é, olhando da minha carreira, eu sempre gostei muito onde eu trabalhei. E talvez porque eu gostei muito, eu tinha essa postura de dono. E às vezes a vida vai passando para as pessoas no trabalho e perde essa oportunidade de estar onde realmente gosta, né? Então, mas no meu caso ninguém falou isso, né? Foi característica minha, né? Então talvez se eu falasse, não sei se ia mudar alguma coisa para o Benjamin. Talvez não mudasse. Você falou 2, né? Uma, cabeça de dono e trabalhar onde você gosta, num lugar onde você curta. É que as coisas estão correlacionadas, né? No momento que você realmente está apaixonado pelo que você faz, você tem a cabeça de dono, né? Então... Mais alguma que te vem à cabeça que teria te ajudado a acelerar, a ser mais feliz, a realizar mais, a se sentir mais realizado? Eu falaria para o Benjamin de 18 anos, compre ações das empresas que você gosta. Eu sempre gostei da Apple, sempre gostei da Amazon, mas nunca comprei ações. Mas acho que você participar de uma forma minoritária em coisas que você gosta, são companhias que você provavelmente vai ver crescer, né? Das empresas que você gosta ou das empresas que você admira? Que você gosta e admira, né? Então, eu sempre fui fã da Apple, sempre fui fã da Amazon. E eu, um cara de tecnologia, nunca investi em ações de tecnologia. Por que não? É o mercado que você mais conhece. Isso é o que eu falaria para o Benjamin de 18 anos. Mas você consegue identificar por que você não investiu no ramo que você melhor conhece, que você domina? Era o dia a dia que te consumia
e você, não vou pensar nisso, em investimento agora. Eu nunca tive cabeça de investidor. Eu sempre tive cabeça de fazedor, programador, né, que gosta lá do técnico, me apaixonar pelo que faz. Então, nunca tive preocupado em olhar para o mercado financeiro. Obviamente, hoje, com a minha idade, né, agora, como jovem, nunca tive preocupação em acumular riqueza. Nunca tive... E isso eu até falo para algumas pessoas que trabalham por dinheiro, né? Eu percebo que esse talvez seja um outro aprendizado, né? Eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro. E hoje eu vejo que dinheiro é consequência, não é objetivo. E quem trabalha por dinheiro, normalmente não consegue ganhar o dinheiro que quer. Porque provavelmente está faltando aquela cabeça de dono, de paixão e de estar trabalhando num lugar que realmente a pessoa se sente apaixonada. É isso? Você sendo apaixonado, cabeça de dono, o dinheiro é consequência. E falando sobre liderança agora, quais que são os 2 hábitos que você considera indispensáveis num líder hoje? O tema liderança é o tema mais estudado no mundo e ninguém tem uma resposta certa, né? Mas o que eu acho, minha opinião, é a confiança do time. É o time acreditar no líder. E de uma forma sincera. Então, se o time não acredita no líder, como é que ele vai, de alguma forma, exercer a influência dele? Obviamente, acreditar no líder por méritos, né? Não por status, né? Como Benjamin como fundador, ok, todo mundo, eu tenho o poder, né, da caneta, né? Mas no momento que o time acredita em você por méritos, né, de você ser um cara que encanta cliente, ser um cara que é um bom técnico, eu acho que isso tem muito valor. O que você descreve, ter a confiança no líder, na equipe de liderança, é um dos principais pilares para promover o engajamento na organização. Como é que você enxerga a melhor forma do líder conquistar essa confiança? Sinceridade. Acho que o líder que não é sincero, que ele não transmite verdade e sinceridade, ele não ganha essa confiança. Mais algum elemento que você consegue identificar? É competência, né? As pessoas gostam de ver pessoas realmente performando melhor que você. Então, no próprio surf, né? Você aprende muito quando você está surfando com alguém que é melhor que você. Você aprende demais, né? Então, normalmente você evolui quando você está andando com pessoas melhores que você. Então, os liderados olhando para os líderes e pensando, eles estão naquelas posições porque são competentes, eles entregam e eles são verdadeiros, eles falam a verdade. Eu acho que é um grande segredo da liderança. E eu estudei o assunto com as minhas equipes e um outro elemento que nós descobrimos para conquistar a confiança dos liderados é compartilhar informação, compartilhar estratégia, compartilhar números e não esconder números, esconder coisas. Como é que você enxerga isso? Sim. Na Business School, eu aprendi isso, né? Que a estratégia não é para ficar na gaveta, é para ser exposta. O desafio não é a estratégia, o desafio é a execução da estratégia. Mas antes de ir para a Business School, a gente já fazia isso. Não por uma forma, vamos dizer, aprendida, né? Mas, na verdade, por transparência, na verdade, tentando gerar a confiança. Então, mostrar os problemas, mostrar o que está acontecendo, o caminho que a gente acredita. Isso é fundamental para engajar o time na direção correta, né? Quando se diz Business School, você está falando em função do programa que você fez em Harvard. É o OPM, não é? Então, eu fui um empreendedor de oportunidade. Programador que virou gestor, que virou empresário. E em 2010 eu fui para Harvard. E não sabia o que esperar de lá. Fui fazer um curso, que é o OPM, que é um curso de 3 anos, 1 mês por ano, com a mesma turma, 160 empresários do mundo. E foi, assim, para mim foi um life-changing, uma visão de business, porque ali eu vi muita coisa que eu fiz errado, muita coisa que eu fiz certo, e ganhei muito mais acabamento metodológico, né?
E eu acredito que hoje eu sou um dos brasileiros que mais foi para Harvard Business School. Que depois disso eu fui mais de 10 cursos de HR, de estratégia, de M&A. Adorei ir para Harvard. Quem não foi, sugiro que vá. É sensacional ficar hospedado dentro da Business School e ter aquelas aulas ali no campus. Essa não seria uma outra recomendação que você teria feito para o Benjamin lá atrás e que essa audiência jovem que a gente tem deveria saber? Essa preparação, essa base, essa formação, não necessariamente em Harvard, existem diversas grandes escolas ao redor do mundo e programas muito bons aqui no Brasil também, mas a base você não julga que seja importantíssima para acelerar, para ajudar? Eu acredito que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Por quê? Empreender no Brasil é muito difícil. Muito difícil. Então, se eu soubesse como o ambiente de negócio no Brasil é complicado, talvez eu não tivesse virado empreendedor. Você já me falou isso. Você já faria me o falou. quê? Eu fui empreendedor porque eu gostava do que eu fazia tecnicamente. Nunca pensei em ter uma empresa ou construir uma empresa e entender as dificuldades que é operar no Brasil. Como eu falei, o ambiente informal existe até hoje. E você compete com esse ambiente informal. E você, quando vai sentar para o governo para tentar simplificar o ambiente de negócios, você entende que o governo não está muito preocupado em simplificar o ambiente de negócios. Os motivos são diversos, mas você perde um pouco a esperança em entender a cabeça do sistema político brasileiro. Então, às vezes, a ignorância é uma bênção, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje com 18 anos, talvez eu ficasse só comprando ações da Apple. Ia dar um retorno talvez até muito maior. E, Benjamin, se você não tivesse se tornado empreendedor, o que você acha que você estaria fazendo hoje? Eu estava seguindo a carreira de executivo de multinacional. Estava numa IBM e vários amigos meus seguiram a carreira de executivos e tiveram muito sucesso. Então, muito provavelmente, eu seria um funcionário em uma grande companhia. Com sucesso ou não, não sei dizer. Talvez o Sérgio tivesse me contratado para alguma outra empresa. Vamos falar de mágica agora? Se você tivesse uma varinha mágica, Benjamin, poder mágico ilimitado para fazer a diferença no mundo, e você conseguiria fazer o que você quisesse, sem limite, sem restrição. Mas você só pode escolher 3 coisas. Quais são 3 palavras que representam essas 3 coisas que você gostaria de realizar no mundo, num passe de mágica, para deixar um mundo muito melhor? 3. É uma mágica difícil essa, hein? Não se preocupa com os recursos. Você tem poder mágico ilimitado. Quais são 3 coisas que deveriam acontecer no mundo que você teria o poder de realizar? Sim, a gente tem o comportamento humano, ele é muito complexo. Agora, você mexer em algum pilar desse, você não sabe o efeito colateral. Mas a inveja, a ambição, são mecanismos de proteção, né, que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Né? Ele está tentando escapar. Eu estou tentando... Está tentando ganhar tempo. Mas você vê que é interessante, Benjamin? Se a gente pergunta isso para uma criança, ela não tem restrições. Nós temos restrições nas nossas cabeças. Eu estou te falando que você não tem restrição, você tem poder mágico. Quais são as 3 prioridades do mundo que você tem o poder de impactar? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas você vai resolver. Eu sei. Escolha. Então, eu não posso usar um grande poder de uma forma errada. Essa é a preocupação aqui. Escolhe. Não vai escapar. Tá. Bom, se eu tivesse... Eu tenho a colinha aqui, mas eu não vou te dar. Tá. Se eu pudesse, com um passe de mágica, tomar 3 ações no mundo... Pense em 3 palavras.
que representam a síntese dessas 3 questões mais importantes que existem para a humanidade hoje? Eu acho que é as pessoas... compaixão, né? Você poder entender o que está passando com outra pessoa. Então é compaixão. Compaixão é uma palavra. Tá bom. A outra palavra... talvez humildade, né? De você... Compaixão, humildade. Todas as pessoas do mundo terem compaixão, todas as pessoas do mundo terem humildade. Terceira. Acho que tá bom, as 2. Estou te dando uma terceira para você escolher. Como mágica. Terceira? Você pode eliminar a fome no mundo. Você pode salvar o planeta? Pode salvar o planeta. Que a compaixão e a humildade vai gerar a consequência, eliminar a fome do mundo, né? É consequência. Eu acompanho. Se as pessoas não forem folgadas. Não, se você tem compaixão e humildade... A pessoa pode ter compaixão pelo outro, mas não quer trabalhar. Não quer fazer força. Aí tem compaixão, é humilde, mas não quer fazer força. Então, a comida acaba. Sim ou não? Sim, sim. Você vê que é mais difícil, é mais profundo. Sim. Responsabilidade. Agora sim. Compaixão, humildade e responsabilidade. Agora sim. Porque a responsabilidade estaria cobrindo, por exemplo, proteger o planeta. Sim. Poderia ser... Proteger a família, proteger você, proteger... Poderia ser paz no mundo, acabar com a guerra. Que tem consequências. Indústrias acabariam se a paz total no planeta, não é? Sim. Muito bom. Boa! E vamos na direção do fechamento. A gente vai fazer um ping-pong com você agora. E nós estamos inspirados no Bernard Pivot. Eu convido a Stephanie para fazer as primeiras perguntas. Primeira pergunta, Benjamin. Qual som ou ruído que você mais ama? Pássaros. Qual som ou ruído você detesta? Máquinas. Qual o seu palavrão preferido? PQP. Qual elemento da natureza você mais ama? Força do mar. Se você tivesse a oportunidade mágica de escolher uma profissão tão cedo e tão jovem quanto possível, qualquer profissão, e a probabilidade de sucesso fosse 100%, e você se tornaria o número 1 no mundo, que profissão você escolheria? Surfista. Qual profissão diferente da sua você definitivamente não gostaria de ter seguido? Medicina. E Benjamin, quando... Quer elaborar? Não. Benjamin, quando você chegar na frente dos portões cor de pérola no céu, no paraíso, o que você quer ouvir vindo de Deus? Welcome, você fez um bom trabalho. E para a gente encerrar, Benjamin, para toda a nossa audiência lembrar de você, desse nosso encontro, compartilha conosco uma palavra e um pensamento. Cuide da sua saúde. Cuide do seu bem-estar. Porque é através dele que você vai realizar tudo. É através dele que você vai ter uma longevidade e poder cuidar das pessoas que você gosta.
E uma palavra final? Saúde e paciência. Senhoras e senhores, diretamente de São Paulo, Brasil, Benjamin Quadros, especialmente para Killer Questions. Estamos todos aqui. Liderar é entrar no mar com coragem, sabedoria e a consciência de que ninguém surfa sozinho. As ondas não obedecem, elas ensinam. E os melhores líderes são os que aprendem a cair, levantar e surfar de novo. Don't wanna push me. You better check where you step, don't wanna cross me. No, no. They try to wrestle me down, but I'm the bigger man. My time is coming around and I got big plans. Oh, yeah.